Porque isso tá me irritando. É verdade. Isso tá me irritando, gente. Peraí, hoje os debates o Pedro é titular, o Pedro não é titular, a discussão não é essa. O Pedro não é o titular do time nesse momento. E ele mesmo sabe disso. Agora ele quer mais chance, quer mais oportunidade e quer um pouco mais de atenção nos treinamentos, aonde que eu tenho que melhorar, o que tem que fazer. Essa é a função do treinador. O Sampaoli, que está arrumando o time, parabéns, foi fundamental a mexida dele, elogio total ao jogo de ontem, ganha porque ele faz uma mudança tática, porque ele enxerga o jogo, e ele é muito bom treinador, mas ele não está sendo um bom gestor, e isso... Zinho sai em defesa de Pedro e aponta, o Zinho tá revoltado, Zinho veio com tudo pro programa hoje, tem informação aí do Benfica, o pessoal já sabe que o Benfica quer... O Pedro, o Landim já negou isso aí hoje, a gente já passou esse vídeo aqui no canal. Tá complicada a situação, parece que ele quer porque quer ir embora do Flamengo. E o Zinho traz um debate, levanta um debate super, hiper, mega importante depois dessa vitória sobre o Olímpia. Os companheiros discutiram ali também. Tá bem bacana o programa, então acompanha o vídeo até o final. Se inscreva no canal, meu camarada. Tem um botão logo aqui embaixo do vídeo, tá escrito inscrever-se, clica nele. Se inscreva, aciona o sino, deixa o teu like, comenta aqui embaixo, meu querido, da onde você tá me assistindo, do Maranhão, do Mato Grosso do Sul, do Acre, do Rio de Janeiro, de fora do país, quero saber de onde tu é, velho. Pô, me vê todo dia, sei nem onde tu mora, rapá. Deixa aí que no próximo vídeo eu mando um salve pra galera. Vambora, rapaziada. Zinho, como é que será que o Pedro, aí um pouquinho com a perspectiva do atleta, do ex-atleta no seu caso, viveu esse jogo de ontem? Você nunca passou por uma situação como essa, porque você era ultra disciplinado, não dava problema. Mas como é que você, tentando entrar na cabeça do Pedro e pelo que você conhece dele, como é que você acha que ele passou os 90 minutos do jogo de ontem no Maracanã? Não dava problema porque era titular, né, Zinho? Porque se ficasse no banco, dava uma chiadinha assim, não dava? Ah, sim, mas dei chiadinha. Eu chiei na Copa do Mundo, porque eu joguei os 7 jogos e fui campeão do mundo, né? Com a medalha que eu tenho aqui com muito orgulho, com a réplica da taça, com a camisa que eu joguei a final, né, da Copa do Mundo. Lá eu reclamei, fui lá, Parreira, pô, me solta aqui, posso fazer assim. Assim, diálogo não é nem chiar, né? Eu usei a palavra errada. Ter o bom diálogo, olhar olho no olho e agir com respeito, isso tem que existir. Ontem, hoje e amanhã tem que ser assim. O que me chama a atenção nesse caso todo é que o Sampaoli ainda não teve esse diálogo com o Pedro. Volto a dizer, Pedro errou em não continuar o aquecimento. Vou voltar ao assunto porque está se criando uma imagem, parece que o Pedro é um indisciplinado, é um rebelde. E o cara não tem isso no currículo dele, na carreira dele. E ele ficou no banco do Flamengo quando chegou. Querer jogar, querer atuar, eu acho que todo atleta tem que querer, sim. Não tem que ficar conformado de estar ali no banco, ainda mais desse nível. O Pedro tem nível para ser titular também. A ponto de ter ido para a seleção e para a Copa do Mundo e ter brilhado muito nas conquistas do ano passado e ter iniciado o ano como titular, jogando junto com o Gabigol. Agora, o momento não é dele. O Bruno Henrique voltou e merecidamente tem que ser o titular, porque está, como o Plihal falou, surpreendendo a todos. Mérito do Bruno Henrique, parabéns para o Bruno Henrique, para o departamento médico que o recuperou, e ele se dedicou para isso. Eu no meu time também escalaria ele com o Gabigol, até pela característica que eles se completam. Eles se completam, um encaixa no outro, principalmente o Gabigol cresce muito também com o Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique é o elemento surpresa que entra nesse facão e que o Gabigol é maestro para achar esse passe. É muito bom, eles têm esse entrosamento. Assim, voltando ao caso do Pedro, eu acho que a condução é que está sendo ruim, porque está dando margem para a gente, nos programas de debate, ficar exercitando essa coisa. O Pedro, ele não quis treinar? O Pedro não... Eu acho que o Pedro tem que dar uma entrevista, é importante. Ele não é muito bom nessa coisa de entrevista, né? De esclarecimento. Ele é um cara mais introvertido. Mas eu acho que ele tem que dar uma entrevista, até para ele colocar por que ele não foi no treino,
Porque essa multa me parece que é mais pela falta ao treinamento do que o negócio do aquecimento. Então, é o diálogo que não está havendo. O Sampaoli falou ali na coletiva, a minha gente. Eu vi ele defendendo o preparador físico dele, que deu um soco na cara do Pedro. E agora a vítima passou a ser o acusado, tá todo mundo julgando o Pedro. Tá todo mundo colocando essa coisa, ele é banco mesmo. Eu sei que o torcedor, nem conta que o torcedor é paixão. Vai ser pelo clube, tem que ser assim mesmo. E o Pedro foi multado e errou, mas desse erro colocar ele como o cara que fez a briga, que não aceita o banco, porque tá faltando a gestão. O cara no perfil dele lá, no Instagram dele, colocou lindo, maravilhoso, protegendo um amigo dele, que é o cara que cometeu uma barbaridade, dá um soco na cara de um atleta. Agora, ele chegar no clube e chamar o Pedro, vem aqui na minha sala, como líder, ó, o meu time é assim, a minha característica de jogo é assim, pô, não gostei do que você falou também, que você tá tendo um abalo psicológico, uma violência psicológica, que a gente não tá tratando bem, aonde que não tá, como é que é, o que você tá insatisfeito, você tem que respeitar a minha liderança, conversa, olho no olho. Agora não conversa com o cara, aí fica a especulação. É um absurdo não ter conversado ainda. Porque isso tá me irritando. É verdade. Isso tá me irritando, gente. Peraí, hoje os debates o Pedro é titular, o Pedro não é titular, a discussão não é essa. O Pedro não é o titular do time nesse momento. E ele mesmo sabe disso. Agora ele quer mais chance, quer mais oportunidade e quer um pouco mais de atenção nos treinamentos, aonde que eu tenho que melhorar, o que tem que fazer. Essa é a função do treinador. O Sampaoli, que está arrumando o time, parabéns, foi fundamental a mexida dele, elogio total ao jogo de ontem, ganha porque ele faz uma mudança tática, porque ele enxerga o jogo, e ele é muito bom treinador, mas ele não está sendo um bom gestor, e isso é o currículo dele. O Vidal reclama dele, o Marinho reclamou dele, na Argentina, a seleção da Argentina, o nego que reclamou dele, ele não tem essa capacidade, aí precisa da direção do clube intervir, porque o elenco do Flamengo é recheado de estrela e o que mais precisa é uma gestão de grupo, porque esse time joga muito. Esse time, ajustadinho taticamente, bem fisicamente, se não tiver os problemas extra-campo, vai ganhar, vai ser campeão. Agora, o Sampaoli não chamar o atleta, não conversar, não falar, aí chegar na entrevista coletiva, não, minha gente, eu não vou falar de jogador ali no microfone. Sim, não tem que falar mesmo, não. Tem que ir lá no clube chamar. Se tiver que puxar a orelha do Pedro, chamar e puxar mesmo, e dar uma dura nele. Mas tem que chamar para conversar. O que aconteceu foi gravíssimo. E se o cara fala que está se sentindo agredido psicologicamente no dia a dia, que não está tendo essa atenção, é a hora do treinador olhar no olho dele, chamar ele e falar mesmo. Não é a questão titular ou não titular. Eu acho que a discussão para mim não é essa, porque todo mundo nesse momento de encaixe do time, é Gabigol e Bruno Henrique. E o Pedro vai esperar o momento dele, desde que tenha a possibilidade de buscar um espaço. Eu acho que esse posicionamento que o Sampaoli fez de relembrar 2019, Gabigol e Bruno Henrique próximo, é até bom pro Pedro, porque dá para jogar também Gabigol e Pedro, dá para jogar Bruno Henrique e Pedro, como está jogando Pedro e Gabigol. Claro que o Gabigol se movimenta mais, tem uma característica de mais mobilidade. Agora é o treinador falar, eu preciso que você se movimente mais, precisa que você saia um pouco aqui, que você ajuste ali. É a gestão. Agora, abrir mão de um cara do potencial do Pedro, de nível de seleção, para um elenco que é recheado de estrela, eu acho que assim, é desnecessário. Já que o presidente fala que é só pagar a multa. Ninguém vai pagar essa multa. 100 milhões não vão pagar. Então usa, aproveita. É bom para o Flamengo. Quanto mais grandes jogadores, bem de cabeça, junto com o grupo, o Flamengo briga por títulos. Ozinho, eu acho que essa conversa vai acontecer daqui para domingo, que eu imagino que ele vai estar no jogo contra o Cuiabá. É inacreditável que não tenha acontecido ainda. É, mais ou menos, né? Por mais que gestão não seja o forte do Sampaoli, Mauro, ele teve tempo para isso. E tinha um jogo importante da Libertadores contra o Olímpia, para já chegar com a situação resolvida, o Pedro à disposição nesse jogo. Não, mas aí foi o clube que eu acho que errou. Ó,
ao suspendê-lo. Eu não faria isso. Mas se o treinador mata no peito e fala, eu vou resolver essa história, acabou. Então, o clube acertou em multá-lo, acertou, mexeu no bolso dele, ó, você cometeu uma indisciplina, como acertou muitíssimo, nem podia ser diferente, em não ter mais lá o preparador físico. Pablo Fernandes. Até aí tudo bem. Se ele não pedisse demissão, o Flamengo iria demiti-lo, não tinha cabimento. Agora, assim, eu não vi a necessidade de suspendê-lo para o jogo de ontem. E aí sim, talvez esta atitude provocaria uma conversa. Porque aí, o cara vai estar aqui relacionado, porque ele não ia deixar o Pedro fora. Eu vou ter que falar com ele alguma coisa. Então, talvez, na terça ou quarta... Na quarta não, né? O jogo foi ontem. O jogo foi quinta. Na terça ou quarta eles teriam conversado. Como ele já, também o São Paulo ficou sabendo que, multamos e suspendemos o Pedro, uma dessas, cara, sei lá, o Pedro não foi lá segunda por causa do dentista, não sei o quê, foi terça e quarta, aí o São Paulo pode ter falado, quer saber, eu vou focar aqui no Olímpia e tal. E hoje ou amanhã, hoje, mais tardar amanhã, sei lá, agora eu acho que a conversa, de um jeito ou de outro, vai ter que acontecer, Prihal, porque eu imagino que ele esteja no jogo contra o Cuiabá. Agora, eu vi uma pergunta ali, atrapalhou essa história? Só se falou nesse negócio. Ninguém falava muito no jogo do Olímpia, não, né? Só se falava de Pedro, dessa confusão, etc. Não se comentava muito sobre... Sempre atrapalha, né? Não se comentava sobre o Olímpia. Mas dentro de campo, não sei. Eu acho que depois que entrou ali, o time jogou o que tinha que jogar, o Olímpia marcou o que tinha que marcar. E aí, com Pedro ou sem Pedro, eu acho que ia ser isso aí. Ele também não ia tirar ninguém ontem para colocar o Pedro. Eu acho que assim, Pedro passaria batido no banco, porque quando ele coloca o Bruno Henrique, aí é o que você falou, ele já arrumou a solução ali de centroavante. Então... Bom, ontem pela primeira vez, depois dos acontecimentos de sábado à noite em Belo Horizonte, o Sampaoli e os jogadores, alguns jogadores ali na zona mista, no local de entrevistas do Maracanã, pós-jogo, alguns falaram sem dizer muita coisa também, né? Vamos para quem, por acaso, ainda não viu essas declarações, assistir pela primeira vez ou rever. Vamos dar uma olhada. Todas as pessoas que trabalham comigo em Flamengo, gerente, cocinero, ropeiro, son mi gente. Pedro es mi gente, yo tengo que proteger y tengo que intentar que él, que toda relación y toda situación que yo tengo con él se tiene que, como falé antes, arreglar de puerta para adentro. Yo jamás falaría de un jugador, de mi jugador, nunca. Entonces, el tema porque Pedro no estuvo hoy, porque el club determinó una sanción, a mañana ya será parte de nos y si está en condiciones podrá ser, bajo mi decisión, parte o no del jogo. A gente fica triste de ter acontecido com o Pedro. Poderia ter sido qualquer um, mas a gente está focado em fazer o nosso melhor. O que o Flamengo poderia fazer, eles fizeram. E agora é ter cabeça no lugar. Foi uma semana muito triste, conturbada, mas nada tirou o foco da gente estar pronto para esse jogo de hoje. E temos que seguir. Tem um pedaço de São Paulo que a gente não colocou ali, que ele diz... meio assim, que esse esquema de pressão psicológica, isso aí, o Pedro tem que resolver com ele Pedro, não é ali com ele técnico, tipo assim, se tem algum problema psicológico, que se cuide. Não tem nada a ver com isso. É meio isso. Mas o que o Pedro disse, o que está sendo feito com ele no aspecto psicológico, é de não dar a ele oportunidades e não dar a ele o motivo porque ele não está jogando. Você não está jogando, Pedro, porque não está cabeceando muito bem. Você precisa treinar o cabeceio. Ou não está saindo da área. Ou você não está saindo da área e você não está conseguindo fazer a movimentação do time. Então, que isso faz parte do trabalho de gestão do treinador no vestiário. Porque não está resolvido. Claro que não está resolvido. É aquele negócio de quebrar o... Sabe aquele vaso chinês que você tem aquela sua casa maravilhosa, aquela mansão? Então, aquele vaso chinês, ele quebrou. E não adianta você pegar aquele tubinho de cola e ficar remendando. Não tem. É difícil, cara, passar pelo que passou o Pedro. O Pedro é vítima.
A gente não pode esquecer isso. O torcedor do Flamengo não pode... Daqui a pouco o torcedor do Flamengo, se ele sair, vai dizer que o Pedro é mercenário, que o Pedro não queria ficar no Flamengo. Pelo contrário, o Pedro não aceitou... Aliás, você conhece, você ia falar da proposta que ele recebeu. recebeu. Outra. A minha preocupação é até outra. Qual, senhor? Diga assim. Não, a minha preocupação é a seguinte, o Pedro é atleta do Flamengo. Essa coisa aí de especulação de Benfica, de A, de B, teve uma proposta da Arábia, ele não quis ir. Ele priorizou ficar no Flamengo, que ele acha que através disso ele está mais próximo da seleção. Ele abriu mão de uma quantia financeira que seria muito maior da que ele recebe no Flamengo, porque ele entende que o Flamengo o proporciona uma visibilidade muito maior. E esse negócio do Benfica apareceu aí agora, essas especulações. Sabe por que aparece isso? Porque não é uma coisa clara. O treinador, o dirigente, o diretor de futebol, o atleta, o Pedro ainda não deu uma entrevista, porque faz com que os programas de televisão fiquem debatendo o mesmo assunto, porque não há uma clareza e há especulação. Ah, o ambiente está ruim, o ambiente não está ruim, resolveu, não resolveu. E a minha preocupação é a seguinte, eu estive no Maracanã ontem, então eu circulei pelo Maracanã e os torcedores... Ah, mas o Pedro também, é indisciplinado, tem que cumprir as regras do clube. É claro que o torcedor, e está certo, a paixão dele é o Flamengo, é o clube. O jogador passa pelo clube. Uns ficam eternizados como ídolos, pelas conquistas, por tudo que representou, e alguns só passam e tem ali, lembram do nome dele, uns bem, outros mal. E a minha preocupação é que o Pedro vai continuar no Flamengo. E ele não vai para um jogo contra o Olímpia, que o Flamengo era favoritaço, né, Pascoal? Favoritaço. Maracanã lindo, recorde de público. Se ele é multado pela indisciplina, mas essa proteção que o Sampaoli falou que tem que dar, ele já não deu indo ao contato com o atleta. Porque ele é o comandante de uma comissão técnica, onde um cara... que trabalha com ele há muito tempo, dá o soco no rosto do atleta. Eu já acho errado ele, como proteção do atleta, que ele diz que está protegendo, não ter procurado o jogador para conversar, saber como é que o cara está, até o que isso abalou ele moralmente, psicologicamente. De repente ele não foi no treino porque ele acordou mal. Gente, nós somos seres humanos. Você às vezes não acorda chateado com uma situação, às vezes você não dá nem vontade de ir lá no trabalho, ou dependendo do que aconteceu, que eu acho que esse é um lance muito grave, e que o cara não quer ir no clube para não cruzar com o cara que deu soco na cara dele, ou com o filho do cara que continua na comissão técnica. É um momento que o cara ainda está abalado demais. Então, eu acho que a proteção é você entender a situação, entendeu? Acha que, você cometeu essa indisciplina, tá multado. Levar ele para o jogo ontem, eu acho que até é uma coisa para que o torcedor, que é o motivo maior, que é a paixão, que o futebol existe por causa do torcedor, abraçar o Pedro ali também. Sabe? Esse carinho com o cara ali. Agora, o afastar do torcedor, essa é a minha preocupação. O afastar, cria-se uma imagem que o Pedro está desrespeitando o Flamengo. E aí o torcedor vai contra o Pedro. Você vê a mídia social, a maioria já pegando no pé do Pedro. E aí ele não vai para esse jogo. Entrando ou não entrando no jogo, acho que nem entraria também no jogo, nem precisaria entrar, porque o Bruno Henrique e o Gabigol foram bem. Eram outras substituições. Mas vamos dizer, o Gabigol não está nesse jogo. Está suspenso. A pressão em cima do Pedro, essa é a minha preocupação. O Pedro jogou mais ou menos... Vai ser só... o cara não tá com a cabeça aqui, tá vendo? Reclamou, mas não jogou. Ou ele detona, ou ele faz 3 gols, ou essa pressão aumenta. Então eu não estou vendo essa proteção que tá dizendo, vou proteger. Eu não tô vendo. Zinho, até em cima disso, você acha que para domingo o Pedro teria condições emocionais de começar, por exemplo, o jogo contra o Cuiabá? O jogo não é no Maracanã, é um jogo fora de casa, mas vai ter torcedor do Flamengo pra caramba. A gente hoje em dia não tem contato, né? Eu, até por estar trabalhando na imprensa, né? Estou aqui nos comentários, eu procuro até eticamente não ficar muito em contato e tal, porque eu fui ex-jogador, então você
busca um contato, até por uma forma de se solidarizar, e aí eu trazer isso pro programa, eticamente não é a minha índole, eu não fico bem com isso. Então eu não tenho contato com os jogadores, eu não fico conversando, a não ser quando se cruza ali no Maracanã ou em algum local aqui do Rio, né? Mas é pouco, isso acontece pouco, então eu não sei te dizer como está o Pedro nesse momento. Eu acho que está mal. Primeiro que ele não foi no Maracanã para ver aquela festa linda que foi o Maracanã ontem. Primeiro que ele não teve esse contato com o torcedor, que é fundamental ali, aquele calor, aquela atmosfera de sentir o que o torcedor tá ali, abraçou, não abraçou, o que ele está acompanhando. É os programas, é a repercussão, é as mídias sociais que não está favorável a ele. Muita gente apoiando e tudo, mas muita gente cobrando, né, a postura. E eu vejo alguns companheiros também da imprensa pegando no pé dele sobre isso. Então, eu chamaria o Pedro, conversaria, levaria, mas deixaria no banco. Não começava jogando, não. Não começava jogando, não. Porque, a não ser que assim, eu tô bem, tô confiante, conta comigo, tô aqui, tá tudo resolvido mesmo, aí não. Aí ele tem que ser o substituto do Gabigol. Mas se não há essa conversa, se o cara não tá bem... com confiança para um jogo, é melhor você levar Luiz Araújo, Everton Cebolinha. O Flamengo tem um elenco espetacular, né? Tem soluções. Então depende muito desse diálogo, dessa gestão e dessa proteção que o São Paulo está falando. Aí vai depender deles ali no clube. Tem esses dias aí, como foi falado pelo presidente. Se conversou hoje, ou amanhã, ou treinou, ou armou o time, né? A gente de fora fica difícil. Olhando assim como um ex-atleta, o cenário que está me passando é um cenário ruim para ele jogar. É um BO que tem que resolver, mais um BO para o São Paulo. Porque o São Paulo, se botar o Pedro para jogar, ele cedeu a pressão. E se não botar, ele está sendo um carrasco. Mas o São Paulo se resolver com o São Paulo só arrumou um BO para ele, é um problema dele. Porque, primeiro, não conversou com o jogador. Se ele botar o cara para jogar contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, tá vendo? Ó? Um jogo que o Gabigol tá fora. Isso, não aguentou pressão, podia ter colocado o Bruno Henrique, centroavante, Cebolinha aberto lá, não aguentou pressão, botou para jogar. Não põe para jogar, tá vendo? Não gosta do cara. Não gosta do cara, não vai botar para jogar, entendeu? Tá prorrogando, tá estendendo. O São Paulo só arrumou para ele. E o Flamengo também arrumou para ele. Porque se o Pedro ontem está no banco de reservas, se ele estivesse no banco de reservas, a coisa estaria muito simplificada. Ele foi punido em 5%. 5% é a primeira punição que o jogador tem. O clube não pode punir um jogador com 50% do salário na primeira punição. Tem um escalonamento disso. 5% é a primeira punição que o jogador tem. Então, ele foi punido pela primeira vez, 5% do salário. Perfeito? E aí o Flamengo o tira do jogo contra o Olímpia. Uma outra questão. Não foi preciso porque os caras resolveram. Se precisasse dele ontem, ia fazer o quê? O Pedro já ficou machucado no banco de reservas, de tênis ou não? Ou vocês não viram isso? Ele não tinha condições de jogo e ficou de tênis no banco de reservas, com a camisa do Flamengo? Então quer dizer que ele serve para o Flamengo? Claro que ele serve para o Flamengo. Pessoal, eu concordo com o Zinho, tá? Eu concordo com o Zinho. Eu acho que o Pedro deveria ser punido. Achei tirar ele do jogo desproporcional. Acho que a punição ao Pedro foi a multa de 5%. Ó, você tá multado em 5% e se continuar, sobe para 10, sobe para 15, sobe para 20. Tirar ele do jogo, eu achei demais. Até porque, na minha visão, de repente você poderia ter botado o Pedro ali nos últimos minutos, tentar uma bola aérea, ele, BH, Alton lá dentro da área, fazer alguma coisa. Enfim. E outra, o Sampaoli, ele peca na gestão do grupo a partir do momento que o amigo dele, o profissional dele, porque se aquele profissional estava no clube, era porque o Sampaoli botou ele lá. O Sampaoli não tem culpa pelo soco no Pedro. Não tô imputando a culpa ao Sampaoli. Mas, pô, no outro dia, quando o Pedro foi no treino, o Sampaoli, depois do treino, antes do treino, não sei, Pedro, vai lá na minha salinha, vamos conversar. Pô, Pedro, faz isso, faz aquilo. Agora, nem chamar o cara, não olhar na cara do cara, depois de tudo que aconteceu. Gente, o Pedro é mimado.
Só que o Sampaoli é um cara de 60 e poucos anos de idade. Ele tem muito mais maturidade que o Pedro pra lidar com isso, cara. Isso é gestão de elenco. O próprio Pepe Guardiola cita isso lá no Manchester City, que é preciso ter a gestão do elenco. É o mais importante. Vai além da tática isso. Vai além, porque você não tem gestão de elenco, os caras não vão fazer o que tu tá pedindo dentro do campo, velho. Aí a informação que tá chegando é que o cara quer ir embora. Só que o Landim falou hoje que só vai pela multa. Só vai pela multa. Acho que nesse ponto o Zinho tá correto, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações brunegras.